Saudações de paz, meu nome é Antônio Alves e você está no canal Esperando Salvador. E desde já seja bem-vindo ao nosso canal, né? Hoje 31 do 1 do 22 de 2022, né? Estamos aqui para fazer mais uma lição daquela de resumo. Na verdade a gente faz o resumo EBD toda semana, recapitulando o que nós estudamos durante a aula de EBD, durante a lição. E a lição que nós estudamos, ela tem como título, é a lição de número 5, tem como título Como Ler as Escrituras. Está aqui em Atos dos Apóstolos. Olha o texto base, é o texto que dá a base da nossa lição. Atos dos Apóstolos 8, 26 ao 32. Diz assim, ó: O anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Gaza, de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse era o texto, irmãos, que Filipe viu o eunuco lendo, né? Então, aquele homem, aquele eunuco que tinha vindo para a festa em Jerusalém, adorar a Deus, aquele homem se encontrava ali na carruagem e o Espírito Santo falou para Filipe ir até lá. Filipe, tomado pelo Espírito Santo, foi, e a ordem do Espírito era: se aproxima da carruagem. E ao se aproximar, ele perguntou. Ele viu o homem lendo e disse: O senhor entende o que está lendo? Como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele achou difícil se entender. Por isso, o tema da nossa lição hoje é como ler as Escrituras. Talvez pareça algo simples assim, ou óbvio, ou até sem fazer muito sentido, mas como ler a Escritura? Porque esse ler aqui, se formos olhar assim, se tem uma visão só superficial, você vai ver: mas eu sei ler. Eu sei ler, né? Só que o ler aqui não é um ler, não está relacionado a se você é alfabetizado, a sua escolaridade, nada disso. Você pode até dizer, mas qualquer pessoa que é alfabetizado consegue ler. Por que de como ler as Escrituras? Nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras e nós vemos que as Escrituras Sagradas, ela é diferente de qualquer outro livro. Isso que eu estou falando, você já deve ter percebido, que ela é diferenciada justamente por isso. Porque a sua leitura é uma leitura que transforma a vida. É uma leitura que cura a alma. É uma leitura que ela gera vida. Certo? É uma leitura que dá sentido à tua vida. Não é autoajuda. Não é técnica. Não é só umas ferramentazinhas para você fazer alguma coisa e ser bem sucedido. Para você seguir esse passo a passo. Não. Mas é um passo a passo que te leva
à eternidade, que te leva mais perto de Deus, que te prepara para estar na eternidade um dia. Por isso essa importância. Em João 5,39 está escrito. Eu posso até, o textual da lição não é esse, mas eu posso até colocar como se fosse o textual. João 5,39. Examinai as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, assim de Jesus Cristo. Por que ele diz examinar as escrituras? Porque é justamente isso aqui, é ler da maneira correta, interpretando, aplicando. Não é, uma leitura, essa leitura ela é diferente, essa leitura feita nas escrituras, ela tem toda uma regra para se interpretar, tem por trás disso tudo, tem uma hermenêutica, tem exegese, né? Tem tantas coisas que essas ferramentas elas são indispensáveis. Houve-se uma cultura, uma época no meio de alguns evangélicos e alguns cristãos em que algumas pessoas iam estudar teologia e voltavam com a mente adoecida. Por quê? Porque não tinha uma mente cativa ao Espírito Santo. Ia estudar para ser um crítico, para ser aquela pessoa de debate, de tudo. Isso tudo é besteira, não leva ninguém a nada. Isso é besteira, não muda a vida de ninguém, certo? O estudo das escrituras é para mudar nossas vidas. E aí as pessoas iam estudar com esse intuito. E o que é que se criou? Qual foi o mito que apareceu assim, surgiu no meio cristão? É que estudar teologia era algo nocivo, era algo que iria fazer mal à vida do crente, tirar a espiritualidade dele. Mas nós aprendemos com o passar do tempo que não é, que não tira, que não vai esfriar você na fé. Ela vai te deixar mais quente ainda na fé. O estudo da palavra vai fazer tua alma ferver de alegria, porque você vai ler e vai ler da maneira correta, vai interpretar o texto, né? Vai usar as regras de interpretação, e interpretando o texto, a tua alma vai se alegrar, tu não vai ficar só naquela superficialidade, só boiando, mas você vai aprender a mergulhar mais fundo. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer para nós. Por quê? Aqui Deus não vai te revelar assim. Tem coisa que o Espírito Santo pode te dar uma iluminação. E uma coisa é o seguinte. Eu não estou aqui com meus óculos. Eu não preciso de óculos para visão de curto alcance, mas sim para longo alcance, que o meu grau é para longe. Mas quem precisa para perto? A pessoa só lê se tiver com as lentes, com os óculos, né? Então, tirou as lentes, aquela pessoa não consegue ler. Então, a sua interpretação, você pode até ter recursos teológicos, pode ter conhecimento, você pode ter hermenêutica, entender de hermenêutica, entender de exegese, de tudo isso. Mas sem a ajuda do Espírito Santo, aí vai ser como uma pessoa que é dependente de um óculos e vai querer ler sem ter o óculos, sem estar com o óculos. Ele não vai conseguir. Então você não vai conseguir aplicar da forma correta, entender da forma correta as escrituras só pelo seu intelecto. Veja bem, só pela sua razão, exclusivamente pela razão. Você vai fazer besteira, não vai entender. Vai querer entender do jeito natural. E aqui é espiritual, é fé. É a fé e o Espírito Santo. Para você entender as escrituras, é assim. E agora é o seguinte, o que está aqui, nós não devemos ignorar, irmãos, essas ferramentas. Essa palavra hermenêutica, exegese, nada disso está escrito na Bíblia. Mas são métodos, são ferramentas usadas para fazer uma interpretação correta das escrituras. E, interpretando corretamente, você vai aplicar também da maneira correta. Já pensou se você interpreta errado? Você vai aplicar da maneira errada. É a mesma coisa de você, alguém está te ensinando uma coisa e tu entender do jeito errado. Entender de um jeito distorcido, entender que aquilo está te fazendo mal. Como é que você vai aplicar isso? Como algo que não presta. Vai entender tudo errado, vai criar intriga. Por quê? Porque você não interpretou direito. Então, assim as escrituras. E o que está escrito aqui, Deus não vai nos revelar. Entendeu? Aqui já é a revelação. Você quer profecia? Você quer revelação de Deus? Aqui, olha, a palavra. A palavra. E aí quando você abrir, a única coisa que você vai precisar é da ajuda do Espírito Santo para te iluminar. E dessas ferramentas para interpretar. Hermenêutica, exegese,
Você não pode ignorar essas ferramentas de forma alguma. Não pode. Sabe? Isso sim faz mal, é nocivo para a sua vida cristã. E esse não é uma responsabilidade de um professor de escola bíblica, ou de um pastor, de um obreiro, não. É de todo cristão. Tem a obrigação de interpretar as escrituras. Ler e interpretar. Como é que você vai viver uma vida de cristão se você não interpreta as escrituras, não lê? Né? Como é que eu vou servir a Deus com mais qualidade? Como é que eu vou ser mais fervoroso, mais crente? Não tem como. Tem que entender. Então, tudo que está aqui já foi revelado. Já foi inspirado por Deus. O que eu tenho que fazer é, a minha mente, depender do Espírito Santo, para que ele possa iluminar minha mente. E juntamente com essas ferramentas, eu consiga entender essa revelação. Realmente. E aqui nós vamos estudar, ó, a Bíblia precisa ser interpretada. E qual é a ferramenta que se usa? A hermenêutica. E o que é hermenêutica? Se você não conhece a hermenêutica, é bom que se possa fazer um curso, ou então você comprar um livro, ou baixar alguma apostila, alguma coisa você vai encontrar grátis aí na internet, no Google, alguma ferramenta desse tipo, uma plataforma dessa, você vai encontrar algum livro bom sobre hermenêutica. Ou junte um dinheiro aí, faça um esforço, invista, compre uma ferramenta boa, compre um livro bom sobre hermenêutica, de uma fonte segura, de uma editora séria. E aí, então, você comprando isso, você vai aprender o que é a hermenêutica. E seus princípios, tem as suas regras. A hermenêutica, ela mostra as regras de interpretação. Todos os parâmetros, todo modelo, como tem que ser feito, como tem que ser interpretado. E o que é a exegese? A hermenêutica é a arte de interpretar. A exegese já é a arte de interpretar os textos bíblicos, os vocábulos. Né? É como diz, é de extrair, né? de dentro do texto para fora. E como é que eu faço isso? Usando as regras da hermenêutica. Então, a hermenêutica é como se fosse a teoria, como se fosse lá uma vitrine, contendo uma caixa de ferramentas, vamos supor. Vamos supor você que é mecânico, eletricista, alguma coisa. Você não trabalha sem a sua caixinha de ferramenta. Tem que ter sua caixa de ferramenta. Você não vai trabalhar só com alicate, só com a chave Allen, só com um martelo, uma marreta. Não tem isso. Não existe. Você tem que ter a sua caixinha de ferramenta completa, para todo tipo de numeração de chave. Então a hermenêutica é isso. A hermenêutica é como se fosse uma caixa de ferramentas. Está lá todas as chaves. Chave Allen, chave Phillips, chave de fenda, chave de boca, chave de toda chave que você precisar. Está lá. Entende? Alicate, alicate de pressão, chave inglesa. Aí está lá todas as ferramentas. E a exegese? A exegese já é a prática, já é você usando essas ferramentas, né? A exegese você vai extrair do texto o que o texto quer dizer. Primeira coisa, o primeiro passo que você tem que entender lendo um texto bíblico. Você entende de língua portuguesa, estudou gramática, sabe o que é sentido literal e figurado. A primeira coisa que você tem que entender quando abrir um texto bíblico é descobrir. É você bater o olho e saber isso. Ou pelo menos pesquisar aquilo ali. Se aquele texto é literal ou é figurado. Isso vai te ajudar muito. Se é literal ou figurado. Se aquele texto ali é só uma alegoria, só uma figura de linguagem, um símbolo. Aí você tem que... Se você descobriu, bom irmão, ela não é literal. Tem uma figura de linguagem aqui. Aí o que eu faço agora para entender? Vai estudar sobre a figura de linguagem que ele está usando daquela época, né? Um exemplo, parábola das 10 virgens. Jesus ele está dando um exemplo, como as parábolas são comparações, Jesus ele está dando um exemplo de um casamento da época, da cerimônia de casamento. Aí o que eu tenho que fazer para entender o texto? Para entender o porquê daquela comparação que Jesus faz? Não é nem o porquê, é como é que funciona aquilo ali, né? Como é que eu tenho que entender aquilo? Eu tenho que estudar o contexto daquela época, né? Eu tenho que pegar e pesquisar sobre como era a cerimônia de um casamento judaico, como era a preparação da noiva, quem preparava a noiva. Aí eu vou entender tudo aquilo. Ah, está aqui, está se encaixando. Por isso que Cristo usou esta comparação. E aí depois de você entender, você vai ficar fácil de você interpretar aquele texto. Você tem que entender o contexto daquela época.
para quem foi escrito, quem escreveu, onde foi escrito, para onde, né? Em que época, o porquê daquela mensagem. Todas essas perguntas têm que ser feitas na hora de ler a Bíblia. Então isso nós estamos vendo que ler não é uma simples leitura, não é só pegar e ler, né? Aqui é como ler as Escrituras. É as Escrituras. Então nós entendemos aqui que é dessa forma. Então aqui tem as regras básicas, né, de interpretação, a hermenêutica. Tem várias regras. A Bíblia é a autoridade máxima, nada substitui a Escritura, nenhuma história, uma instituição, nada consegue substituir as Escrituras. A Bíblia interpreta a si própria, a Bíblia ela não se contradiz, ela se complementa, né? Então, dependemos da fé e do Espírito Santo para uma melhor ou uma correta compreensão das Escrituras. Interpreta a experiência à luz das Escrituras e não a Escritura à luz da experiência. Então, a minha história não pode ser usada para interpretar a Bíblia. Certo? O meu testemunho de vida não pode ser usado para interpretar a Bíblia, mas é o contrário. Não me dá essa autoridade. Interprete a experiência à luz das Escrituras. Então, o que Deus fez na minha vida, a minha história, ela está ligada as Escrituras, né? Com a experiência à luz das Escrituras. E não as Escrituras à luz da experiência. Ou seja, a minha vida ela tem que se adequar à palavra. Eu tenho que me encaixar lá no padrão que a Bíblia já está lá desenhado. E não eu tentar encaixar ela na minha vida. Não dá certo eu querer encaixar. Certo? Não funciona em todas as épocas. Então, meus queridos, esse foi mais um dos nossos resumos. Nosso resumo EBD, que a gente sempre faz toda semana. Então eu peço aí, deixe seu joinha. Isso aqui é uma regra da plataforma, né, para que possa ser considerado um conteúdo relevante. E vamos continuar aí nessa batalha, né? Nosso objetivo é alcançar muitas vidas. Que outras vidas venham ser libertas, venham ser salvas através da leitura. Talvez eu já vi história de tantas pessoas mesmo, que não conseguiram mais caminhar na fé, por conta de que não entende as Escrituras. Olha como é importante o estudo. Olha como é importante você na sua igreja discipular. Certo? Para fazer isso você não precisa ter um cargo. Você pode escolher um dia na semana, conversar com um novo convertido daquele, com alguém que nunca passou por um discipulado, e discipular ele. E discipular. Veja como é importante o ensino das Escrituras. Né? É a palavra que gera avivamento, que gera vida, que gera milagre, e não o contrário. Então, apeguemos a ela, que é o maior bem que nós temos. É a palavra de Deus em nós, em nossa vida. Ela que nos limpa, que nos purifica. Então, não se esqueça, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like, interage conosco e Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém.